Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta. Hoje, dia 12 de agosto de 2017. Terceira aula de História rumo ao vestibular 2017-2018. Bem, a ideia é continuarmos a falar um pouco mais sobre a Grécia, né? Então vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho sobre a Grécia. Na última aula, primeira aula então, sobre Grécia Antiga, eu falei sobre os períodos pré-homérico e homérico, ou os chamados tempos homéricos. Falei para vocês que estes períodos se caracterizaram basicamente pela formação étnico-cultural dos gregos. Aqueus, eólios, jônios e dórios passaram a se desenvolver, ou a desenvolver uma cultura pré-grega, digamos assim, ou pré-helênica, como eles se chamavam, e mais tarde, com os dórios especificamente, esta cultura acaba sendo destruída exatamente por conta da filosofia guerreira, pela superioridade militar destes dórios, que provocaram ao chegar, foram os últimos a chegar, uma grande diáspora, né? E falamos então que a partir daí houve uma interiorização do território e se iniciou um período, né, também conhecido como homérico, né? O primeiro, até a primeira diáspora, era o pré-homérico, onde a Grécia acabou se desenvolvendo menos, ou acabou sofrendo uma espécie de retrocesso cultural voltada para o fechamento. Hoje vamos falar um pouquinho a partir desse momento em que os gregos se estabilizaram e passaram a desenvolver uma vida, uma maior tranquilidade, né? Sobretudo quando os próprios dórios fundaram as suas cidades e, portanto, se estabeleceram. A tendência, com menos guerras, era o crescimento populacional. Como não havia espaço para desenvolver atividades econômicas que pudessem suprir as necessidades de todos, começou-se a se desenvolver uma diferenciação social. O chefe de cada geno, ou de cada geno, era o pater familia, que distribuía as terras desigualmente. As melhores terras eram distribuídas para os eupátridas, as piores para os georgoi, e os tetas eram aqueles marginalizados que não possuíam absolutamente nada. Portanto, a partir deste crescimento populacional, teremos a segunda diáspora, provocada exatamente pela necessidade de se buscar terras férteis, de se buscar alguma atividade paralela à agricultura de subsistência, ou que substituísse a agricultura de subsistência. Uma destas possibilidades era o comércio. A atividade comercial desenvolvida pelos tetas acabou unindo diversos genos em áreas entre montanhas, lembrando, portanto, essa característica. A Grécia montanhosa, relevo montanhoso, o que intensificava o isolamento. Entre as montanhas se desenvolveram diversos genos, às vezes mais, às vezes menos. Estes genos tendem à abertura por conta do comércio dos tetas. Os tetas passam a entrar em contato com outras civilizações que não apenas a sua. E, obrigatoriamente, começam a desenvolver ou a intensificar a troca cultural dentre os genos. O que nós temos aí um outro fenômeno, por volta de 800 a.C., o surgimento de diversas outras cidades-estados. Lembrando que as cidades-estados de Atenas e um pouco mais tarde Esparta já tinham sido desenvolvidas e passaram a ser o modelo, ou o grande modelo, destas novas cidades-estados que estão surgindo. Então, este período novo, a partir de 800 a.C. até 600 a.C. aproximadamente, nós podemos classificar como arcaico, momento arcaico, período arcaico da Grécia. Esse é o momento em que os historiadores se preocupam ou imaginam como principal característica as diferenças entre Esparta e Atenas. Então vamos a elas. Importante agora prestar muita atenção, porque são estas características que despencam nos vestibulares, não caem, despencam. Vamos começar então com Atenas.
Atenas, uma cidade que foi fundada pelos jônios, portanto, durante o período pré-homérico, é uma cidade muito antiga, desenvolveu-se principalmente pela sua cultura. Ela era uma cidade cosmopolita, uma cidade extremamente grande. Chegou a ter, na antiguidade, dizem, em torno de 400 mil habitantes. Já é uma cidade razoável, já seria uma cidade de tamanho razoável hoje. Imagina na antiguidade, imagina no século VIII antes de Cristo. Então era certamente a maior cidade da Grécia e talvez até da Europa ocidental, pelo menos. Esta cidade cosmopolita, de forte transação cultural, de forte troca cultural, era aberta aos estrangeiros. Uma cidade aberta aos estrangeiros, portanto com muita troca cultural. Ali em Atenas se desenvolveu a filosofia, se desenvolveu o teatro, se desenvolveu a oratória. Atenas era uma cidade, portanto, voltada a essas atividades. E em Atenas se desenvolveu a política. Em grande parte, a política é resultado desta cultura exuberante e múltipla. E ela foi a primeira a se preocupar com a inserção ou a participação da maior parte de sua população. É nesse ponto que a gente pode entender que Atenas se desenvolveu ou chegou em sua evolução política até uma democracia. Quem é o pai da democracia? Um sujeito chamado Clístenes. Clístenes desenvolveu essa ideia, claro, influenciado por propostas anteriores, como as de Drácon e Solon, outros dois importantes intelectuais antes de Clístenes. Deles, Clístenes trouxe a ideia da importância da escrita das leis, Drácon, e da importância da igualdade dessas leis, Solon. Escrita, Drácon. Igualdade, Solon. A partir daí, o Clístenes desenvolveu a ideia de cidadania, completando então assim exatamente aquilo que seria a democracia antiga. Quem é o cidadão? O cidadão é o membro da cidade, é aquele que vai efetivamente participar das questões políticas, do espaço público, dos problemas da cidade. E este cidadão tem o direito de discutir diretamente as leis. Diretamente as leis. Presta atenção nisso, eu vou repetir. Diretamente as leis. É um ponto que os vestibulares adoram. A participação direta na democracia ateniense é um dos pontos que a diferencia da nossa democracia. Nós temos uma democracia representativa, quer dizer, vamos votar em um determinado deputado, um determinado vereador, para que ele então desenvolva as leis. Lá não, o próprio cidadão ia na praça pública para discutir estas leis diretamente. Muito legal. Agora, quem é cidadão? Essa é uma outra questão importante que diferencia esta democracia ateniense da nossa democracia ocidental mais moderna. O cidadão é o homem, não pode ser mulher. O desenvolvimento sociocultural de Atenas e de todas as cidades-estados ainda era patriarcal. Portanto, a mulher era voltada para o espaço privado, para a casa, cuidar das instituições privadas. E o homem discutia política, discutia as questões públicas, as questões da polis. Política vem de polis, as questões da cidade. Beleza. Bom, homem, livre. Claro, uma outra questão que para nós hoje seria aberrante. Ninguém aqui imagina ter um escravo, né? É algo completamente fora da nossa sociedade, da formação, da constituição da nossa sociedade moderna, né? Mas lá em Atenas, não só era legal ter um escravo, sob o ponto de vista jurídico, como também era desejável, porque se é uma democracia direta, estas pessoas vão discutir política porque elas têm tempo, quer dizer, elas conseguem ganhar tempo, tempo ganho por conta do trabalho escravo que substitui o do cidadão, para poder discutir política na praça pública. Então, o escravo, ele toca o negócio
do cidadão, ele é a mão de obra, ele é o trabalho, ele é a base do trabalho. É um modo de produção escravista. E o cidadão vai discutir política por conta do sossego, do tempo disponibilizado a partir do trabalho escravo. Então, o escravo lá era normal. E aí, você teria que ser maior de idade. A idade varia um pouco aí nos devidos períodos históricos, 21 anos, depois 18 anos, mas enfim, teria que ser maior de idade. E nascido em Atenas. Para ser nascido em Atenas, não basta nascer em Atenas. Tem que ter pai ateniense, tem que ter avô ateniense. Portanto, se você tiver pai estrangeiro ou avô estrangeiro mesmo, você não é considerado um ateniense, mesmo tendo nascido em Atenas. Então vamos lá. Você tem que ser homem, o cidadão teria que ser homem, livre, maior de idade e nascido em Atenas. 4 pontos fundamentais aí para caracterizar a cidadania. Cuidado com a armadilha. Riqueza não era um obstáculo à cidadania. Você poderia ser pobre ou rico. Se você conseguisse garantir estas características, homem, livre, nascido em Atenas, maior de idade, você não precisava ser rico, beleza? Cuidado com isso, isso é um ponto fundamental, que é uma armadilha também dos vestibulares. Ok, pessoal? Resumindo então, por enquanto, aula de hoje, nós temos período arcaico que se caracteriza pelo desenvolvimento de Atenas e Esparta. Atenas é nosso tema. Desenvolveu a democracia direta, democracia limitada no número reduzido de cidadãos. Mas isso é importante. Apesar de um número reduzido, só o homem, só livre, só nascido em Atenas, só maior de idade, bem reduzido esse número, apesar disso, pode ser pobre ou rico. Essa é a grande questão nova desenvolvida pelos atenienses. Por hoje é só. Próxima aula, ainda a Grécia, vamos falar de Esparta para terminar o período arcaico, emendando com o período clássico. E o helenístico, que é rapidinho, a gente pode pensar apenas na cultura helenística. Então, semana que vem, nós vamos terminar a Grécia. Vamos ficar, então, em 3 aulas de Grécia, fechando, então, o assunto, para depois, na outra semana, a gente entrar em Roma. Tudo de bom aí, pessoal. Tchau.